Vamos ler? Primeira passagem, carta aos Efésios 5, 5 e 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então vamos repetir o versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou, diga, avarento, o qual é, o que o avarento é? Idólatra. Nenhum desses tem herança. Colossenses 3, 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é? A avareza é o quê? Idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Palavra de Deus, o Senhor seja conosco. Tome assento. O Senhor confirma toda a tua palavra e a porta da glória da palavra aberta em nome de Jesus. Nós encerramos 3 assuntos sobre grupos que recalcitram contra os aguilhões, ou grupos que se levantam contra a igreja do Senhor na terra, conforme a palavra de Deus. E a igreja do Senhor, meus irmãos, é a agência de Deus para a salvação para a humanidade. Jesus foi morto, crucificado. Eu gostaria que vocês não conversassem, senão eu vou pedir para vocês se separar. Tá bom? Todo culto há uma conversinha. Deixa para lá, pastor, fica calmo, tranquilo. É o seguinte: a igreja, quando Jesus morreu, foi ressurreto, foi para o céu, ele deixou uma ordem para o grupo de discípulos, para que fossem para o cenáculo e aguardassem até que do alto fossem revestidos de poder, e então eles iriam para todo mundo anunciar o evangelho. Então, Jesus escolheu um povo para formar uma igreja para anunciar o evangelho na terra. O diabo sabe disso. E ele, desde os primórdios, causa problemas no meio da igreja. E ele tem êxito não porque Deus descuida, mas porque Deus permite. Deus dá a nós sempre a liberdade de escolher qualquer caminho, mas continua apontando: escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolhe a bênção. Ele sempre aponta o caminho certo, mas nos dá a liberdade. E desde a igreja primitiva, aí vem a começar de Judas, que traiu Jesus, o diabo entrou no coração dele. Aí vem no cenáculo aproximadamente 120, por quê? Porque muitos deixaram o cenáculo e só ficaram os aproximadamente 120. E aí vem a igreja crescendo, e Ananias e Safira deixam o diabo pôr no coração deles que eles podem mentir para o Espírito Santo. E aí acontece toda aquela coisa. Aí tem os falsos profetas, tem os falsos irmãos, tudo. E a Bíblia diz, Jesus falando, que um certo camarada plantou o trigo e estava muito bonita a lavoura. E quando ele foi dormir à noite, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E aí tem que deixar eles crescerem juntos. Então é uma coisa que nós temos que ter discernimento. Mas a igreja continua sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo continua sendo o povo que deve anunciar o evangelho a toda criatura.
E a nossa vida é a maior pregação do Evangelho, porque em nós deve brilhar a luz de Jesus Cristo. Por isso ele arranca o malfeitor, o pecador, o cachaceiro, o drogueiro, um punhado de coisa que não presta lá no mundo, traz para cá, lava no sangue dele, transforma, enche do Espírito Santo, para que as pessoas saibam que ele é o Deus libertador, o Deus salvador, o Deus que muda a história, o Deus que dá nova história. E aí vai, essa igreja, ela tem que estar na terra em todo o tempo, a história, até que Jesus tire ela pelo Espírito, porque só há um que resiste à maldade do mundo, é o Espírito na igreja presente. Quando ela for arrebatada, o reinado do anticristo vai ter a sua inauguração. Então, não levante contra a igreja, seja a igreja. Não prejudique a igreja, seja a igreja. Cada um de nós temos características, e tem várias igrejas por aí, com características para que todas as pessoas possam ter o seu lugar. Tem igreja mais séria, menos séria, etc. Uma coisa nós temos que saber: a doutrina bíblica, quem vive e pratica será salvo. Mas as igrejas nós precisamos de todas abertas. Por isso que a pior igreja em sentido de pecado na Bíblia, que eu já disse aqui algumas vezes, é a igreja de Corinto. Tem pecado que, meu Deus do céu, mesmo assim Deus não manda fechar, manda tratar e curar. A igreja que menos tem Deus no Novo Testamento, Laodiceia, porque Jesus está do lado de fora. Mesmo assim, Jesus manda arrepender, porque ele quer entrar na igreja e curar a igreja. Então Deus não precisa de fofoqueiro, Deus não quer pessoas levantando contra, Deus não quer pessoas falando mal, Ele quer uma igreja saudável, ungida, levantada e cheia do Espírito Santo. Tem pecado? Tem que tratar e curar. Está fazendo alguma coisa errada, desde o altar até o plenário, tem que tratar e curar, mas a igreja tem que estar de pé, porque naquela porta entra pessoas, e aqui são salvas, são libertas, são curadas, são transformadas, são abençoadas, assim como foi a sua vida, assim como foi a minha vida. Eu entrava na igreja bêbado, bebia das 8 da manhã às 6 da tarde, tomava banho, enchia a boca de broto de laranja, porque eles diziam que tirava o bafo, e ia para a igreja por causa de uma moça. Mas Jesus estava armando um laço de vitória para a minha vida, e Ele me resgatou. Chegou o dia que numa noite só Ele me libertou de tudo, e me converteu, porque a igreja tinha portas abertas. Não seja instrumento de Satanás para atrapalhar essa obra. Essa obra tem dono. O dono dela morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso nós falamos de alguns que infelizmente vivem uma vida que fazem mal para a igreja do Senhor, que são os inimigos da cruz, que são os feiticeiros na fé, e que são aqueles que na própria família impede a família de servir a Deus. E nós não podemos ser empecilhos. Amém? Nós encerramos falando sobre a questão da família. Mas hoje nós vamos entrar num quarto assunto, de um quarto grupo, que atrapalha o crescimento da igreja. Diga, qual é? A igreja avarenta. Nosso tema hoje é a igreja avarenta e seu amor ao dinheiro. Irmão, dinheiro, quando eu era desse mundo, que não sou mais e nunca mais vou ser, graças a Deus, eu era um administrador, trabalhei muitos anos no Bradesco, e depois fui contratado por uma empresa, e ali fui administrador financeiro. Eu sou daqueles que defendem que nós temos que sim administrar e administrar muito bem. Nós não podemos gastar mais do que recebemos, e nem gastar o tanto que recebemos. Temos que sempre deixar uma margem. E nós já falamos algumas vezes sobre isso.
Então não é errado administrar. O problema é amar o dinheiro. O dinheiro não é a razão ou a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, sim. E muitas vezes nós, por amar o dinheiro de uma forma ou de outra, deixamos de cumprir o nosso papel como igreja. E por causa disso, a obra sofre. Por isso nós vamos pelo caminho aqui do estudo, e nós vamos descobrir algumas coisas a respeito disso. As duas passagens que lemos, nós vamos entender que o avarento não herda o reino dos céus. Porque Deus, ele faz uma comparação dolorida, doída. O avarento é idólatra. Por que doída? Porque idolatria para Deus é uma afronta direta contra Ele. E aí nós vamos ver a seguir, dentro desse grupo, primeiro, a pessoa do avarento; segundo, o fruto do avarento; terceiro, o destino do avarento, que é o inferno; quarto, o prejuízo que o avarento causa na obra de Deus. E eu estou falando avarento dentro da igreja, os salvos, aliás, como é que eu vou falar agora? Os que estão entre nós. Então, primeiro, a pessoa do avarento. O avarento não é apenas a pessoa econômica ou mão fechada. Como é que é? Suvina, como é que é? Tem tanto nome, né? Quem aqui é do meu tempo, quando tinha o Nonô Correia? Vocês não sabem, vocês aí, ó, vocês é novo demais, vocês não sabem nada. Nonô Correia, um administrador e tanto. Se quebrasse um ovo, ele pegava o ovo no chão e fazia um omelete. Né? Vocês lembram disso? Então é o mão de vaca também, não é? Mão fechada e vai. Mas não é só essas pessoas, mas alguém cujo coração é governado pela ganância. O Nonô Correia é um bom exemplo, porque ele nem ligava a energia da casa dele. E o camarada tinha dinheiro. Tem um camarada lá em Goiatuba, eu não sei se ainda vive, fazendeiro, morava num sobrado em frente à prefeitura. Ixi, não pode falar muito detalhe. Renata, esquece. Tem goiatubense aqui, irmãos. Tem goiatubense pela internet. E aí ele tinha uma caminhonete. Ele chegava na casa dele, tinha escurecido, ele não ligava a energia, ele ligava a lanterna. Tinha um camarada de fazenda, porque eu trabalhei no Bradesco, e minha área era área rural, financiamento rural, financiamento de operações especiais, etc, etc. Tinha um camarada indo para o São Domingo lá, com uma enorme fazenda. A sede da fazenda era de chão batido, ele andava descalço. Morreu, vieram os filhos. O amor, a ganância, impede a pessoa até de desfrutar do que ela pode desfrutar. Por isso que nós temos que, não é que você tem que dar o dinheiro para as pessoas, não, isso aí também é erradíssimo, tanto quanto. Você tem que administrar, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o pai que chegou em casa e viu o carro todo riscado, e a filhinha com o prego na mão, sorrindo para ele. Foi lá e bateu tanto na mão da filhinha, que teve que amputar a mão dela. Ele ficou cego. E foi visitar ela no hospital, e a filhinha olhou para o papai e disse: papai, quando a minha mãozinha crescer, eu nunca mais vou fazer isso.
Tem gente que por causa dos bens vira animal. Tem gente que se comprar um carro novo não dorme mais. Medo de roubar. Estacionou ali. Eu tenho certeza que você vai gostar desse estudo. Então, é governado pela ganância, pelo apego desordenado ao dinheiro e às posses. Ele é teologicamente definido como um idólatra. Quando nós fazemos uma investigação mais acurada, mais detalhada da figura do avarento, nós vamos entender ele em algumas camadas. Primeiro, a avareza como idolatria. Nós temos que entender a pessoa dele por essas camadas. No Novo Testamento, Paulo equipara explicitamente a avareza à idolatria, nos textos que nós lemos, Efésios e Colossenses. O avarento substitui o Criador pela criatura. Ele deposita sua segurança, identidade e paz no acúmulo de riquezas e na autossuficiência financeira, em vez de confiar na providência de Deus. Não, eu tenho o cartão, eu tenho o cartão do seguro, do plano. Não, eu conheço um médico. Não, olha, eu sou muito amigo do... A confiança do cristão, ela está em Deus através de... Ela está em Deus através do agir dele, a misericórdia dele. Ela está em Deus através de um advogado, através de um juiz, através de um médico, mas em Deus. Segundo, a inversão de valores e o amor ao dinheiro. O termo grego para avarento é pleonexia, que é traduzido por avareza ou cobiça. Esse termo revela que o avarento é movido por uma insaciabilidade, o desejo incessante de ter mais. É o consumista. Não tem umas irmãs por aí? Né? Vocês não. Ou é? Não sei. Não tem umas irmãs por aí que tem 20 par de sandália e quando vê uma outra diz que, nossa, estou tão sem sandália. As irmãs não sorriu não, fiquei até com medo agora. Tem 10 vestidos e diz, estou sem vestido, tem que comprar um. Os irmãos que gostam de relógio. Nossa, só tem 15 relógios. E se pegar na coleção de relógios, misericórdia. 1 Timóteo 6,10. O apóstolo Paulo não diz que o dinheiro em si mesmo é o problema. Mas ele diz que a raiz de todos os males é o amor a esse dinheiro. Porque o amor... Vamos lá, porque o amor... Porque o amor ao dinheiro não é, pode ser. É a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram se tornaram idólatras. Se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É o milionário com depressão. É o milionário sem sentido. É o que compra um carro o dia que quer, mas não sabe para onde vai com os carros que tem. Então nós temos que entender. Esse amor ao dinheiro aqui é do grego filarguria. E o avarento ama as coisas materiais mais do que a Deus e ao próximo.
Por isso que tem gente que, se ficar muito rico, sai de uma igreja como esta, porque o nível dele é outro. Agora o nível é mais elevado. E Jesus no meio dos pobres. Tem um amigo meu lá de Goiatuba, irmão Josézinho, meu Zezinho Vieira, meu amigo, foi prefeito lá. O pai dele, pobrezinho, 2.000 e pouco alqueires de terra, alqueirão, viu? 4,84 hectares, 2.000. Andamos na fazenda dele um dia inteiro de cavalo, não andamos na metade. Zezinho Vieira, no meio de todo mundo assim, simples, humilde. Não gostava dessas coisas de muita coisa. Uma das coisas mais bonitas que tem é um rico humilde. E uma das mais feias que tem é um pobre exaltado. Sim ou não? Parece que vocês estão meio assim. Terceiro, a autonomia e a falta de generosidade. O avarento caracteriza-se por uma incapacidade de partilhar e pela recusa em enxergar os recursos como ferramentas dadas por Deus para abençoar outros, para abençoar a comunidade. O texto clássico da parábola do rico insensato, Lucas 12, 16 a 21, nós vamos ver isso mais na frente depois, ilustra o avarento como alguém que acumula exclusivamente para si e baseia o valor da sua própria vida na abundância dos bens que possui. E já viu que o camarada, por exemplo, o fazendeiro tem 100 cabeças de gado, ele quer ter 200. Aí ele tem 200, quer 400. E quando ele descobre que o vizinho tem 1.000, quer ter 1.001. É aquela concorrência com os outros que às vezes nem conhece ele. É aquela esposa que vê a prosperidade do vizinho e cobra o marido por causa da prosperidade do vizinho. Nosso marido comprou um carro novo, vai. Uai. Aí ele, e nós temos que comprar o nosso. Não, mas nós não estamos concorrendo com ninguém. Olha, a minha irmã comprou um vestido novo, viu? Ah, você quer que eu ligue para ela e parabenize? Não. Tem que comprar 2 para mim. Uma coisa é você desejar para você algo, outra coisa é você querer algo porque o outro comprou, pelo amor de Deus. Está entendendo? Que cada um tenha o que ter, o que tiver. E glória a Deus. E parabéns pelas conquistas. Preste bastante atenção aqui numa coisa, por gentileza. Se o seu vizinho tem condição de ter uma Ferrari e você não tem, deixa a Ferrari com o seu vizinho. Porque talvez o seu vizinho não vá desviar com ela, mas você poderá desviar com ela. Por isso, contenta com o que tem. Lute para ter, se não tiver, glória a Deus. Se tiver, glória a Deus, mas contente. Entende isso? Quarto, a habilidade de sugar suas vítimas. São interesseiros, os avarentos. São sanguessugas. Põe a fotinha da sanguessuga, para nós ver, tanto que ela é bonitinha, a sanguessuga. 1, 2 e... Olha que coisinha mais linda. Não dá vontade de pegar? Hein, Rosa Dias? Rosa Dias morre de medo de coroa. Uma mulher daquele tamanho, um corozinho desse tamanho. Põe a outra. Olha lá o que ela faz. Agora, põe o Provérbios 30, 15. O que está escrito? 30, 15 e 16. Provérbios. Se você quiser abrir a Bíblia, ficaria muito bom. Provérbios 30,
15:16. Vai falar desse bichinho aí. A sanguessuga tem 2 filhas. Qual que é? Dá e dá. Outra versão, D e D. Estas 3 coisas nunca se fartam. E com a 4ª nunca dizem basta. O quê? A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo. Nunca dizem basta. Está falando da sangue? Sanguessugas são vermes anelídeos, da mesma família das minhocas, famosos por seu hábito alimentar. Muitas espécies são ectoparasitas e sobrevivem sugando o sangue de vertebrados, humanos, aves, peixes, e usam substâncias químicas presentes em sua saliva, presentes onde? Para anestesiar a área e impedir que o sangue coagule enquanto se alimenta. Essa característica aqui é demais. Porque o cara que gosta de dinheiro, irmãos, ele tem essa lábia. Convence pessoas a fazer o que não devia, a investir onde não devia. E tem uma lábia. Tem uns camaradas na internet que eu conheço, que se você olhar assim e não conhecer, você fala, rapaz, mas se você vai conhecer a vida do cara, ele revela na internet uma vida que ele não vive, querendo vender um produto, e os caras têm uma lábia que anestesia a mente dos outros. É igual aqueles que falam assim, máquina Strauss-Crauval, você nunca conheceu uma máquina como esta. Se você adquirir esta máquina, você vai ficar todo extasiado de alegria, porque essa máquina, eu tenho uma na minha casa. E aí ele vai falando, aí ele termina assim, os 30 primeiro que ligar vai ter 50% de desconto e não mais. Tem que ligar agora, é 0800 e bolinha. Pelo amor de Deus, guarda uma para mim. Nem conhece. Quantas pessoas compraram essas coisas e está lá jogado? Os caras têm um veneno na língua. Seduz, porque eles querem ganhar dinheiro. Características principais, irmãos, da sanguessuga: anatomia segmentada, sistema de ventosa, não vou falar sobre isso aqui, locomoção, eles movem de forma semelhante a uma largata, né? Saliva com superpoderes. Durante a mordida secretam irudina, um poderoso anticoagulante e anestésico, o que faz com que a vítima não sinta dor e a ferida continue sangrando por horas. Não, me dá mais 1.000, nós vamos resolver isso. Sabe aquele camarada? Porque eu já trabalhei com tudo na vida. Falei de Bradesco e administração financeira, já fui dono de bar, já trabalhei em bar. Tem uns camaradas que chegam no bar assim e falam, põe um aqui. O cara está devendo o bar. Eu estou te devendo 3, não estou? Estou. Põe um aqui. Você pensa que o cara vai pagar. Aí ele fala, amanhã eu pago as 4. Conheço um camarada em Goiatuba, que ele foi candidato em algumas coisas, que ele pegou dinheiro emprestado com o camarada foi lá na empresa dele, com um revólver para matar ele. Chegou lá, você me paga para não sei o quê, e ele tem essa saliva,
com superpoderes. O camarada saiu de lá abraçando ele e vendeu o revólver para ele. Pagar depois. Você conhece a história, Renato? São o sangue. E aí vai. Onde vivem? A maioria das espécies habita em ambientes de água doce. Eles procuram o lugar que é conveniente. Estamos falando de sanguessuga ou desses aproveitadores? Dos aproveitadores. Procura os corações mais doces, as pessoas mais amorosas, para enganar. Tem pessoas que pedem 400 mil, 1 milhão, já tiveram reportagens várias, que esses se aproximaram, enganaram, falaram que iam receber heranças. Aí falou, ó, tem 1 milhão para você receber de herança. Nossa, não, está tudo resolvido. Só que ela só tem que me adiantar 5 mil por causa do processo. Aí a pessoa vai lá e adianta. De olho no 1 milhão. Todos os dois estão no engano, né? Agora entende. A mensagem principal de Provérbios 30:15, coloca aí Provérbios 30:15. A mensagem principal é um alerta contra a ganância e o egoísmo insaciável. O autor compara o desejo humano inesgotável de acumular bens a uma sanguessuga com 2 crias cujo único propósito é clamar por mais, e mais, e mais. Vamos analisar. Sanguessuga. Já falamos sobre ela. As 2 filhas. Palavra hebraica para a filha aqui é beit, que é dá. A expressão soa como um grito exigente e interminável. É igual uma criancinha, quando quer algo, e a mãe já caiu na cilada da criança, que criança arruma cilada. Tem criança o seguinte, ela começa a exigir da mãe. A mãe cai na exigência, da próxima vez ela vai repetir o feito. Por exemplo, a criança quer um chocolate. Aí a mãe, não vou dar não. Eu te odeio. Mano, as meninas quando inventavam isso, não dava certo para elas. O meu sistema me dava o selênio. Aí a mãe vai e entrega. Próxima vez, aí a cena vai ser pior. Aí quando tiver num shopping, aí você vai ver a cena. É igual quando deixa a criança começar a andar, sair dos braços. Não pega mais. Porque elas têm esse domínio. E aqui está dizendo que esse dá as 2 filhas, que é igual a criança birrenta, que cada vez faz mais birra porque quer. Já viu as pessoas que são assim? Quanto mais elas têm, mais elas reclamam da vida. Nossa, mas eu só tenho 3 tipos de carne. 3 tipos de carne. Essa vida. Ai, que miséria. Está vencendo de novo o IPVA do carro. 50 mil IPVA, pelo amor de Deus. Entendeu ou não? O versículo utiliza a estrutura de contagem progressiva típica de literatura sapiensal. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que nunca dizem basta. Aí ele vai falar dessas, versículo 16, coisas insaciáveis. Que é a sepultura, que é o Sheol, o reino dos mortos, que sempre está recebendo vidas, os que morrem. O ventre estéril, uma referência ao intenso desejo por filhos na cultura da época. A terra sedenta,
que absorve toda a água e continua seca, que é a terra da época deles, que até hoje o é. O fogo que devora tudo que é colocado sobre ele e continua a arder. O texto ensina que o coração humano, quando não é governado pela graça de Deus, pode se tornar tão insaciável quanto as forças da natureza ou a própria sepultura. O contraste bíblico é que a verdadeira paz e satisfação só podem ser encontradas na provisão divina e em um coração contente. Irmãos, para muitos que não têm recursos financeiros, eles olham para uma pessoa milionária. Por exemplo, nós temos hoje no mundo o primeiro trilionário da humanidade, Elon Musk. Ele é o primeiro agora considerado, depois que ele pôs a SpaceX lá nas bolsas, o primeiro trilionário. Eu não sei o que é isso. Não sei. Quanto de dinheiro que ele tem? Se pôr aqui dentro, cabe o dinheiro? Não, acho que não. Ele tem dinheiro demais. Aí a pessoa diz, nossa, ele é feliz. Vai perguntar para ele se ele é. Pergunte para ele. Aí vê uma pessoa famosa, igual a Madonna. E eu falo Madonna por causa da entrevista que fizeram a ela. Toda famosa, onde vai, multidões, milhões de pessoas às vezes se reúnem. Perguntaram se ela era feliz, ela disse que estava estudando sobre ela, tentando conhecer ela e tal, não sei o quê, mas a tal de felicidade ela ainda não encontrou. Aí as pessoas ficam medindo felicidade em ter as coisas, e a Bíblia está ensinando, quer ser feliz? Tem um encontro com Deus que traz paz. Não existe uma pessoa que possa dizer que é feliz, não estou dizendo que de vez em quando dá uma gargalhada. Não existe uma pessoa que possa dizer que é feliz se não tiver paz interior. Não existe felicidade sem paz. E paz interior, só Jesus. É Ele que dá a paz. E as pessoas ficam brigando pela coisa errada. Se eu conseguir um salário de 10 mil por semana, aí eu vou viver muito bem, vou estar feliz. Será? Você pode até durante uns 4, 5 meses, 6 meses, quem sabe, comemorar muita coisa, mas depois você vai ver que está faltando alguma coisa do mesmo jeito. O Salomão foi o cara mais rico da Bíblia. E aí ele chegou lá no ápice de tudo. Mulheres, riquezas, fama e tudo. Tudo que uma alma humana pudesse experimentar, ele disse que experimentou, e ele disse, é vaidade de vaidade, tudo é vaidade, não há sentido. Uma coisa é você ter, outra coisa é você alcançar a presença que te dá paz. Pouca gente dá glória a Deus, porque já não sabe mais o que é isso. Aí a gente fica aqui, brigando com o irmão por causa de dinheiro. A Bíblia diz que nós devemos levar prejuízo e perdoar pessoas. Porque, eu vou dizer essa palavra, mas é antropomorficamente falando para que a gente entenda. A Bíblia tem medo da nossa maneira de lidar com o dinheiro. Por isso ela fica nos corrigindo. Só não tem como servir dois senhores, não há como servir Deus e Mamon, Deus e as riquezas. Ou vai agradar um, desagradar o outro, não tem como, é impossível. Você tem que servir um só. E se nós servimos Deus, tenha paz. Não é que é proibido ficar rico, não, você pode ficar arquitrilionário. Não há problema. Nós estamos mostrando o que é de fato importante primeiro, mais importante para a vida. Depois nós vamos ver o que isso causa de prejuízo lá na última das colocações. Amém? Então a pessoa do avarento é essa pessoa. Briga com o irmão e a Bíblia diz para sofrer o dano. Olha o que a Bíblia diz, porque ela tem medo da gente lidar com dinheiro e quer nos instruir. Diz assim, que se eu for emprestar o dinheiro para alguém, seja
sem o interesse de receber. Lucas. Não pode cobrar juro. Nós temos um povo no meio de nós que o povo que cobra juro. Não pode. Eu acho que se alguém vai emprestar dinheiro e vai cobrar juro, acho que não deveria, mas se vai, que seja o menor juro do mercado então, porque assim o seu coração é bondoso. A Bíblia diz que devemos emprestar sem esperar receber mesmo. É melhor dar do que receber. Por quê? Porque ela quer tirar de nós a ganância. Ela quer dar a nós a generosidade. Não é que você tem que sair ajudando todo mundo, tem pessoa que não é para ajudar mesmo. O filho pródigo só acordou porque ninguém lhe dava nada. Mas tem pessoas que é para ajudar. Mas tem pessoas que é sanguessuga. Nós tínhamos uma pessoa que congregava conosco aí no centro espírita pedir cesta. E a gente dá cesta. A irmã Margarete que faz o controle aí, sabe, a gente não sai contando para os outros, mas precisou, é na hora. Se não tiver, a gente faz questão de arrumar. Mas aí a pessoa vai, chega na igreja e começa a pedir emprestado para os outros. Aí se não emprestar, o irmão é mau. Assim, a gente tem que ter cuidado com os irmãos que têm alguma condição financeira, porque só vai lá, Aqui não é casa de pedinte, aqui é casa de Deus. Os necessitados devem comunicar suas necessidades à liderança. E nós vamos trabalhar para isso. Vamos ver qual a melhor forma. Nunca vi um justo mendigar um pão. Porque ele não precisa? Não, porque ele sabe o caminho. Buscar no Senhor. Comunicar onde se precisa. E aí vai. Então a pessoa do avarento. Por isso que Deus fica protegendo a gente, para a gente não fazer coisas que amanhã vai nos levar pelo caminho de servir Mamon. E nós servimos ao único Deus verdadeiro. Segundo, o fruto do avarento. Agora nós vamos entrar, abra aí Lucas 12. Lucas 12. Lucas capítulo 12, o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas. Vamos ler aí alguns versículos de 16 a seguir. Vamos ler de 13, para ficar entendido no contexto. E disse-lhe uma multidão, e disse um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, a resposta de Jesus: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, o quê? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Advertência. E aí propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele
que para si, você viu o tanto de vezes que falou eu, meu, farei, aqueles que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ele não está condenando a juntar, ele está condenando a pobreza para com Deus. Então, essa parábola do rico insensato, ela quer desconstruir a ilusão da autossuficiência. Eu posso, eu faço. O avarento não é apenas quem ama o dinheiro, mas quem deposita a sua segurança naquilo que é efêmero, é passageiro, ignorando a finitude da vida e a sua real dependência de Deus. Vamos ver aqui, sobre esta passagem, algumas coisas importantes. O histórico, o contexto histórico. O texto começa com um homem pedindo para Jesus intervir em uma disputa de herança familiar. Na cultura judaica, o irmão mais velho recebia uma porção maior, mas também tinha o dever de sustentar o restante da família. O pedido revela ganância, pois o irmão queria os bens sem assumir a responsabilidade. Jesus recusa ser o árbitro e aproveita para dar uma advertência mais severa, uma das mais severas do Evangelho. Ele diz, o texto que lemos, acautelai-vos e guardai-vos de toda, não é de alguma, de toda a avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. O versículo 16, coloque aí por favor. O versículo 16 revela que a colheita não foi um mérito exclusivo dele, mas o fruto da providência divina e da terra. Versículo 17 e 18. Nós observamos que o homem aqui na parábola falava consigo mesmo: farei, levantarei, cuidarei, meus frutos, meus celeiros, meus bens. Não há menção dele a Deus, não há reconhecimento dele sobre a questão da bênção de Deus. Ele não fala em ajudar necessitados, ele não fala na família dele, ele fala no cuidado com ele. Minha alma, come e bebe. Parece que eu estou vendo o caso master aqui. Os frutos são para ele mesmo, não há generosidade. Aí o versículo 19, ele diz a sua alma para descansar, comer, beber e regalar-se. E aí, ele comete o grave erro de materializar a sua alma. Por que Jesus chama ele de louco? Por alguns motivos. Entre outros, alma não come, não bebe e não folga com comida física. Tem gente que tem muito mais que este homem, mas não tem paz, não tem descanso, não tem como sentir liberdade, não vive, sobrevive. Está entendendo? Aí vem o veredito divino então, louco. Irmãos, quantos de nós fazemos isto de uma maneira diferente? Quantas irmãs aqui foram ao cabeleireiro? Já foram. Várias. Até as que não levantaram a mão, que estão cansadas, né? Eu imagino que seja. Mas já foram.
E quanto tempo gasta num cabeleireiro para fazer uma... Já esqueci os nomes das coisas tudo. Progressiva. Vocês não sabem de nada, vocês estão com dúvida. Quanto tempo? 1h30. 4 horas. Quatro horas. Depende do cabelo, né, irmã? Se for um cabelo bom, igual do Rodrigo, por exemplo, é menos tempo. Né? E aí tem um negócio de pôr cera, de pôr aplique, de pôr... Não sei se os nomes são esses mais. 4 horas. Mas não passa meia hora orando. A mãe Leci sabe ali. Quanto tempo, irmã Leci? 1h30 quando o cabelo está normal. Não passa meia hora orando. Tem tempo para ir na hora do cabelo. Mas se não tivesse cabelo, continuava sem tempo do mesmo jeito. Porque a gente só tem tempo para aquilo que a gente ama fazer. E quando vai pintar? Quanto tempo, mãe Alessi? Quando vai pintar? 35 minutos. 35 minutos já pinta e vai embora? 1 hora. Não gasta 20 minutos orando. E continua sem tempo. E a academia? Tem gente que hoje, eu estou falando tem gente, não é jogando indireta, eu estou ensinando, amém? Tem gente que dizia que nunca tinha tempo para orar, para as coisas de Deus, mas arrumou um tempo e agora vai na academia todo dia. É errado ir na academia? Não. É errado ter tempo para a academia e não ter para Deus? Sim. Louco. Você está arrumando seu corpinho, está tomando manjaro, está arrumando tudo, parabéns para você, mas se hoje pedir a sua alma, estamos prontos para os céus, porque a primeira preparação nossa é da alma. É por isso que tem gente brigando na igreja, saindo de igreja, mudando de igreja, vazio na igreja, angustiado na igreja, porque cuida do corpo, mas não cuida da alma. Tem que cuidar do corpo, sim. Tem que suplementar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sim. Mas antes disso, tem que se encher do Espírito Santo. Aí a gente condena esse louco aqui, mas está fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Temos tempo para tudo, menos para Deus. E eu continuo dizendo, só tem tempo para Deus quem amar Deus de verdade. Se você não amar a Deus como se deve amar, você não terá tempo para Ele. Nós nos remodelamos sempre, nos reajustamos para as coisas, menos para Deus nesse tempo. E Deus hoje parece que Ele está muito pegajoso. Deus hoje parece que Ele está muito pesado. Mas na verdade, Deus continua sendo maravilhoso do mesmo jeito. Salvador, libertador, curador. Ele é aquele que nos traz paz, que nos traz alegria. O problema é a nossa distância dele. Quanto mais distante dele, mais pesado ele se torna para nós e mais indesejável. Mas quanto mais perto dele, mais cheio de glória. Na presença há abundância de alegria. Na presença dele há delícias eternas. Por isso que ele vai dizer, louco, afron, no hebraico, no grego, perdão, que quer dizer sem juízo, irracional, louco, insensato, sem senso. Você está falando aí que fez muita coisa boa, que bom,
administrar é bom, mas e como é que está a sua alma? Porque hoje vão pedir ela. Vai dar tempo. O homem provou ser tolo, porque planejou por décadas para o seu corpo, mas esqueceu a eternidade da sua alma. E ele pergunta: para quem será tudo isso aí? Porque hoje mesmo, você que fez tudo vai ser recolhido. Toda a segurança que ele construiu foi transferida para outros. Na morte, a riqueza perde o seu dono. Você vai lá no cemitério, tem aqueles, como é que fala? As lápides, tem até as casas de mármore. Quanto mais rico, mais bonita, ouro, escrito de ouro. Aqui jaz. E a família ficou com o dinheiro todo. E tem família que dá problema para fazer até o jazigo lá. Porque não quer gastar o dinheiro do pai com o pai, da mãe com a mãe. Só Jesus para amar o ser humano mesmo. O que é ser rico para com Deus? Porque Jesus vai falar assim, que, como é que está lá no versículo? Assim é aquele, versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Está gostando? Para vocês ficarem tristes agora. Ser rico para com Deus. O ensino central expresso no versículo 21 é que a vida humana não é definida pelo que se acumula, mas pelo relacionamento com o Criador. Fidelidade ainda é o que fala mais alto. Fidelidade ainda é o que fala mais alto. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem põe sobre o muito é Deus. Ele pede fidelidade. José andou com Deus, foi fiel, foi vendido como escravo, mas se tornou governador de uma nação, pelo caminho da fidelidade. O perigo da autossuficiência, então, que nós falamos e vamos aqui. O pecado do avarento aqui foi a autoconfiança extrema que o levou a agir como se fosse o senhor absoluto do seu tempo, do seu destino, excluindo Deus da equação. A avareza como idolatria, ao confiar apenas em seus silos cheios, o rico colocou sua fé nas riquezas, transformando-as em seu Deus. Lembro de uma mensagem que Deus nos deu algum tempo atrás? Tirai os deuses estranhos. O que é um Deus estranho? É um ídolo. O que é um ídolo? É tudo que está entre nós e o Deus verdadeiro. É tudo que rouba de mim, irmã Meire, aquilo que eu só posso fazer para Deus. Se rouba meu tempo é de Deus. Tudo que está em mim primeiro é para Deus. Porque do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores e tudo o que nela há. E aí vamos aqui ver aqui um contraste entre riquezas terrenas com riqueza eterna. A primeira coisa, irmãos, olha, volto a dizer, que você seja arquitrilionário, não há problema nisso. Mas antes disso, que você seja rico no céu. Ajuntar tesouros primeiro no céu, onde a traça não corrói, o bicho, a traça não come. Primeiro ter amigos celestiais.
com as riquezas da injustiça conquistar amigos no céu. Banacabá, Surianda. O que é riqueza da injustiça? Esse dinheiro aqui é da injustiça. Então, meus irmãos, ser rico para com Deus é investir em valores eternos. Como que eu deposito lá no céu, pastor? Alguém aqui quer depositar lá no céu? Quem quer ter uma poupança no céu? Riqueza no céu? Amor. O maior depósito do cristão no céu é amor. Amar sem cobrar. Amar de graça. Perdoar de graça. Ninguém pode dizer que ama se não perdoa. Nós tivemos aqui na igreja várias vezes pessoas que passaram por nós falando tanto de amor, mas quando alguém errou com a pessoa, ela não conseguiu perdoar. Que amor é esse? Esse amor é falso. O amor verdadeiro perdoa. E perdoa e permanece. Não é perdoa e não quero te ver mais não. É perdoa e permanece. Jesus nos perdoa e fica conosco. E nós temos que perdoar como Ele. Que mais que constrói coisas no céu? Serviço. Serviço. A Bíblia diz que o camarada que tinha 5 talentos, trabalhou por mais 5, e apresentou 10, e Deus pegou o talento do outro e disse, fica com esse também, o do que não aplicou, ao que tinha 10 ele deu o talento. É aqui que Jesus vai falar, você foi fiel no pouco, entra para o reino eterno e eu vou te dar muito. Serviço. Serviço nos dá galardão no céu. O que é galardão? É salário, soldo. Deus vai reconhecer e vai nos pagar lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Generosidade. Ser generoso para com os outros. Ser generoso, irmão, não é se o irmão Wesley e a irmã Monitiele me dá uma pamonha, aí eu dou 2 pamonhas para eles. E aí, estou sendo generoso? Não, eu estou sendo recíproco. Generoso é quando você dá sem esperar receber alguma coisa. Generoso é quando você faz um jantar e convida pessoas que não têm condição de fazer um e te convidar também. Não dá glória, né? Não, você não entendeu não, né? Deve ser por isso. Nós temos mania de só fazer e ajudar quem a gente espera receber algo em troca. Então, meus irmãos, é reconhecer que tudo o que temos nos foi dado por graças ou por graça e deve ser usado para abençoar o próximo em vez de ser acumulado de forma egocêntrica. É igual o camarada que casa. Você casou? Quem casou aí? Eu casei, tem 33 anos. Diga, eu casei. Então não é meu carro mais, é nosso. Não é minha casa, é nossa. Não, mas essa casa já era minha, agora não é mais, agora é de vocês. Não é igual crente, não é igual os artistas, não, irmão. Os artistas hoje lá, eu lembro de uma reportagem do Tom Cruise, que ele foi casar com uma menina lá, do zóio verde, ou azul, não sei, e os dois estavam com tanto medo de casar, que eles assinaram um contrato com multa rescisória. Se separar até tal tanto, não sei o que, paga não sei quanto, não tem direito disso, outro. Como é que você casa com uma pessoa fazendo restrições? Ô infeliz, você não ama e não confia, não casa. É ou não é? Ou você casaria com um homem desse? Mulher. Você casaria com uma mulher dessa? Ou vou casar com você, mas ó, daqui para lá. Que é meu, é meu. Não, quando você ama, você quer dividir. Construir juntos. Será que eu estou errado? Ou nossa mente também mudou?
Se nós somos cristãos, é diferente. Então, meus irmãos, a passagem convida a uma autoavaliação sincera sobre onde está o nosso coração. Quer que eu repita? Eu vou fazer uma pergunta tanto para mim quanto para você. Onde está o seu coração? Porque se o seu coração é de Deus, prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Mas se o seu coração é das riquezas, prioridade é o seu trabalho, é a sua vontade, é o que envolve resolver isso. E eu sei que nessa época que estamos vivendo é difícil entender isso. Porque egocentricamente estamos olhando para nós. É o que eu preciso. Deus sabe do que eu preciso. Sim, mas você sabe qual é o caminho de obter o suprir dessa necessidade? Uma coisa é alguém do mundo, vai trabalhar 24 horas. Outra coisa é alguém de Deus. Trabalhe o tempo comercial e creia na bênção do Deus que cuida. Já falei para vocês, estava pregando em Capinópolis, é o terceiro maior solo para plantar-se soja no mundo. Estava pregando em Capinópolis, época de carnaval, fazenda, fazia aquelas tendas, e muita gente, a igreja ia para lá, e eu estava ministrando, e chegou um camarada num Honda Civic, levantando poeira, atrasado, igual o Daniel está chegando atrasado ali assim, ó. Ele estava na reunião da escola, fica tranquilo. Aí, o camarada chegou e eu pregando, terminando de ministrar. E aí Deus colocou no meu coração de eu descer da onde eu estava e lá onde ele chegou e sentou lá atrás, tinha muita gente. E Deus colocou no meu coração e eu fui até. E aí Deus falou com ele, nunca tinha visto ele na vida. E ele também nunca tinha me visto. Aí ele falou palavras como estas. Tem dia que eu lembro direitinho, tem dia que não, hoje no dia que não. Palavras como estas. Não adianta você trabalhar 18 horas por dia. O que está resolvendo? Olha como está a sua vida financeira. Aí o homem desmaiou de chorar. Trabalhe apenas o comercial, priorize a minha presença na sua vida e eu te abençoarei. Aí ele quase desmaiou mesmo, porque o homem estava todo embaraçado, trabalhando tantas horas por dia, nada se resolvia, tudo enrolava. Eu não conhecia o camarada, ele não me conhecia, e eu peguei isso para as minhas ministrações. Não adianta ficar correndo atrás do dinheiro se você é crente. Se você é crente, corra atrás das pisadas de Jesus, priorize as coisas de Deus, trabalhe honestamente, seja o melhor patrão, o melhor funcionário, o melhor autônomo, o melhor que seja, e trabalhe, seja mais dentro das 8 horas. Depois vem adorar a Deus. Deus vai cuidar. E louvado seja Deus, porque Deus mudou a vida daquele homem. E glória a Jesus por isso. Então, meus amados e não idolatrados, o destino do avarento. Para onde vai o avarento? O destino eterno do avarento, segundo a Bíblia, é a exclusão do reino de Deus e a consequente perdição eterna. As Escrituras equiparam a avareza à idolatria, alertando que ela adquire o status de um Deus falso, o que desvia o homem da fé e o conduz à condenação. Quem segue um Deus falso, vai para onde está o Deus falso. Textos fundamentais, Efésios 5:5 que nós lemos.
Pois vocês podem estar certos de que nenhum imoral ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. É a palavra. Que não é religião, não é o padre, não é o pastor, não é o vigário, não é o patriarca, não é o vice-deus, não é o apóstolo. Quem está falando é o próprio Deus. É a palavra de Deus. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na perdição. Lucas 12, 15 e 20 que nós lemos. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A advertência aqui é clara. Irmãos, a raiz de todos os males. A palavra grega traduzida aqui, que eu já citei, filarguria, quer dizer amor pela prata. O termo traduzido como perdição é apoleia. Na teologia paulina, esta palavra não indica aniquilação, mas sim destruição total e eterna, separação definitiva da presença de Deus. Parece radicalismo, não parece? Mas é que a pessoa que deposita a sua confiança na riqueza é porque virou as costas para Deus. Toda pessoa que tem Deus não consegue fazer isso. Então, se porventura eu estou falando para alguém que conseguiu, hoje é noite de você voltar-se para Jesus Cristo e receber dele o perdão pelo seu arrependimento e colocar a sua vida pautada no trilho da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, aí fica a pergunta: o que valeu a pena? Não, eu tive Ferrari, eu tive Lamborghini, eu tive um Rolls Royce, não sei mais o que, eu fui nas nações todas, eu viajei o globo terrestre, eu fui até na lua, naquele negócio que aconteceu, e eu fui não sei o que, e agora está no inferno, o que adiantou? Você pode ir até na lua, igual foi como que era o nome dele, Levi? Esqueci o nome do nosso irmão que foi na lua, que passou atrás da lua, na Artemis, esqueci o nome do nosso irmão lá, cristão. Ele exaltou Deus lá, de trás da lua, ele glorificou Deus. Então não há problema, pode ir, pode ser o que for, não há problema. A questão é, você primeiro tem Deus? O seu coração é das riquezas ou é de Deus? Por quem você está correndo mais? A quem você está amando mais? Você já viu, irmãos, o quanto que, às vezes, uma coisinha qualquer quer nos fazer pensar que somos melhores do que os outros? Um vestido, um terno, uma gravata, uma bicicleta. Tem um irmão que eu conheci, tudo que ele tinha era melhor do que todo mundo. Ele comprou uma bicicleta e eu me lembro, é a melhor bicicleta que tem. Aí a moto, é a moto mais linda. O carro é o melhor. Ainda que seja preciso ficar falando, essas coisas têm que nos constranger. Porque a humildade cabe na vida de quem serve a Deus. Não é eu sou, é Deus fez. É Deus deu. Eu não quero entrar na próxima aqui para nos dar tempo para falar mais profundamente sobre o último tema, que é o objetivo do seminário. O prejuízo que o avarento causa na obra de Deus. Nunca entre pelo caminho da avareza. Deus odeia o pecado.
e tem pecados que ele odeia mais ainda, como por exemplo, o pecado da idolatria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos cubra com seu sangue. Que o Senhor nos faça prósperos na terra, com muitas riquezas que Ele puder dar. Mas antes disso, que Ele nos faça rico para com Ele, cheios da presença dEle. Alguém que não tem no coração nessas coisas, mas que o coração está no céu, e a boca vai falar do que o coração está cheio. Fique sobre os pés. Nós vamos encerrar, e eu quero que toda a igreja, ao encerrarmos, você tome assento. Tá bom? Para fazer esta reunião aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Tem alguma coisa na sua vida que você acha que está querendo se tornar um ídolo? Tem alguma coisa? O carro, uma coleção. Porque tudo que for ídolo, irmão, a gente tem que tirar. Aí, pastor, vou ter que dar o carro? Não, tira o carro do coração. O que aconteceu com Abraão? Colocou Isaac no coração. Deus pediu Isaac. Quando Abraão tirou Isaac do lugar de Deus, Deus deu Isaac e um punhado de filhos junto. Fez ele pai de multidões. Porque tem um lugar aí dentro que só é de Deus. Só Deus pode habitar aí no centro da nossa vida, dos nossos corações. Eu repreendo em nome de Jesus toda palavra contrária que o diabo queira convencer as pessoas. Jesus é o primeiro, Jesus é o único, Jesus é o que vale a pena sobre todas as coisas. Senhor, eu ministrei o ensinamento da noite, para a glória e honra do teu nome. Pai, livra-nos da avareza, livra-nos da idolatria, livra-nos, ó Deus, de todo e qualquer outro Senhor que não seja o Senhor. Nós confessamos a Ti, Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador para sempre. Exalta teu nome em nós, cumpra a tua vontade em nós, Senhor. Só vai valer a pena se no final de tudo estivermos morando com o Senhor eternamente. Por isso, tira de nós todo embaraço e nos faça salvos em todo o tempo. Abençoa teu povo, multiplica as riquezas, prospera, faça, meu Deus, milagres, mas antes, nos encha e nos faça cheios do Espírito Santo, dominados por Ti, fiéis, santos no caminho, até a salvação eterna em Ti. Oramos em nome de Jesus, e os que concordam também estão orando assim, Senhor, e eu peço, abençoa. Amém. Amém.